Liberou? Boa noite. Boa Agora noite. estamos Boa ao noite, vivo entrei. aqui em mais um dia de conversa aqui na nossa página Comunidades em Reflexão. Vamos começando devagarinho, sem pressa. O pessoal vai chegando, né? Felizmente já tem uns companheiros e companheiras de luta aí que nos acompanham sempre nas nossas conversas aqui da nossa página Comunidades em Reflexão. Então, é muito legal toda terça-feira a gente fazer esse bate-papo, fazer essa conversa, né? A gente estabeleceu esse dia, esse horário para a gente poder criar uma rotina, digamos assim, né? De ter um espaço para a gente se ouvir, para a gente ouvir as nossas comunidades de Porto Alegre, de fora de Porto Alegre também, mas acima de tudo a gente aprender um pouco, né? Porque nossas comunidades tem tanta riqueza de trabalho, tem tanta coisa boa que acontece, não é feito só de sofrimento, é feito de muita luta também, né? E essas lutas a gente precisa cada vez mais exaltá-las, né? Elas precisam cada vez mais aparecer para que acabe mobilizando também mais gente dos territórios, né? Para que se engaje na luta do movimento comunitário e a gente siga nessa luta dentro de uma ideia de coletivo, né? Então é muito bacana a gente poder ter esse espaço e hoje, como não é diferente, a gente tem duas militantes aqui dos territórios de Porto Alegre que nos honra muito ter aceito o convite, né? Duas mulheres que fazem um trabalho muito importante, um trabalho muito bonito nas suas comunidades, né? A Zezé é uma militante ali da comunidade da Vila São Pedro, ali do bairro Partenon. Outro dia me lembrava, não é a outra São Pedro lá, Fabiana, é São Pedro Partenon. Beleza, Zezé. Então vamos lembrar isso também lá na hora da nossa conversa, né? Ela faz um trabalho ali ligado à associação dela, da comunidade dela, muito importante. Do mesmo jeito a Letícia, que daí já é uma outra comunidade lá do Morro Santana, uma fundadora do coletivo Mães da Periferia, um nome muito bonito, né? Então, são duas mulheres aqui que, na Cruzeiro a gente sempre brinca, a gente usa uma expressão que o movimento comunitário é a ponta da espada, né? E aqui a gente tem duas militantes, duas mulheres aqui que realmente são a ponta da espada nas suas comunidades, né? Que não cruzam os braços, pelo contrário, né? Sabe que alguém precisa encampar a luta do movimento comunitário, né? Alguém precisa estar à frente e cada vez mais trabalhar para que outras pessoas se somem também, né? Então, é muito bacana, elas vão poder cada uma falar um pouquinho nesse início de conversa sobre a sua associação, sobre o seu coletivo, né? E depois a gente vai entrar mesmo na pauta para falar um pouco da realidade de cada comunidade, né? Como é que tá vivendo esse tempo de pandemia, né? Então, já vou passar aqui a bola para elas, para se apresentar ali, falar um pouquinho de cada uma, e depois a gente segue a nossa conversa aqui tranquila sobre as nossas comunidades. Já queria aproveitar, antes de passar a palavra para elas, dar boa noite para o pessoal que já está nos acompanhando. A Fátima está sempre junto conosco, moradora de periferia também. A Ana Paula é uma estudante da URGS, também está sempre junto conosco nessa troca de experiência, porque isso aí é uma coisa bacana essa página, é isso, a gente pode ter aqui vários encontros, né, de vários setores da sociedade que a gente pode pensar junto, né, o quão necessário que é cada vez mais a gente entender como é que as nossas comunidades se mobilizam, né, como é que elas realmente enfrentam os desafios de cada dia. Então, vou passar a bola para vocês, e aí vocês já podem ir se apresentando ali e a gente vai conversando. Vocês decidem aí quem começa falando. Tanto faz. Você, Letícia. É Letícia, né? Letícia, claro. Eu sou estudante da área de saúde, né? Estudante de enfermagem, moradora aqui da comunidade do Morro Santana. Então, juntamos algumas mães interessadas nas modificações aqui, né? Nas estruturas que, na verdade, assim, do que estava mais, assim, mais precarizado, mais esquecido dentro da comunidade, né? E aí formamos esse coletivo, registramos, cadastramos famílias, né, de porta a porta, para poder estar prestando as devidas assistências, assim, de
de momento, assim, enfim, alimentação, vestuário, informação. Todas mães moradoras, né? Se iniciou aqui onde a gente mora, na Continental, e depois conseguimos expandir para outras áreas, assim, mas não no intuito assistencial, e sim no intuito de comunidade lutando parelho, né, para modificar, assim, as demandas de área. Hoje a gente tem em torno de 600 famílias inscritas e a gente faz aproximação de doadores e beneficiados, né? A gente faz aproximação das pessoas que entram em contato, indiferente qual for o tipo de doação, às vezes, enfim, para conhecer a comunidade, para conhecer a demanda, a realidade aqui dentro, e a gente faz essas aproximações, assim, liga os doadores às famílias, também faz algum tipo de encaminhamento, de estar passando os direitos, né, e as informações dentro do possível do nosso conhecimento. Para as famílias, tem também o Vitor, que é do Repórter Popular, aí, que está sempre com a gente, como ele diz, ombro a ombro aí, trabalhando nas ações, né? E eu acho que é isso, assim, a comunidade modificando, né, as estruturas, assim, e as mulheres aprendendo a se cuidarem umas das outras e se respeitarem, se apoiarem. Eu acho que é mais nesse caminho, assim, que a gente está trilhando, né? Luta comunitária, todo mundo de igual, tentando modificar, assim, nós por nós mesmos, sem terceiros envolvimentos, a comunidade pela comunidade mesmo. A princípio, eu acho que é isso aí, assim, bem de básico, assim, né? Tem Claro, muitas depois coisas para falar. a gente vai entrando na pauta. Zezé, fala um pouquinho de ti aí, companheira. Boa noite, eu sou a Maria José, líder da Associação de Moradores da Vila São Pedro. Tenho uma creche na comunidade que agora, no momento, estamos com... No momento não, porque está parada, claro, mas tem 68 crianças inscritas, né? Então, e acho que mais ou menos aqui deve ter umas 500 famílias, né? E nós fazemos aqui, eu faço, porque no momento estou mais sozinha, porque a diretoria, cada um tá por causa da pandemia, cada um dentro das suas casas, né? Mas é difícil, mas não é impossível. Eu consigo, assim, ó, doações, né, variadas para as famílias. Inclusive, agora, a IMED mandou uma doação de alimentos só para os pais das crianças da creche. E no mais, tudo aí é água, esgoto, tudo é na correria. Então, eu vou fazendo o possível e o impossível para atender todos, mas não tem como. É uma coisa de cada vez, né? Mas, assim, ó, gosto muito do que faço com amor, sabe? Inclusive, meus projetos agora que era para esse ano, é pastoral para vir para fazer catequese para as crianças, que muitas crianças não têm primeira comunhão. Eu também faço parte do posto de saúde Bananeiras, né? Eu faço parte daquela... Esqueci o nome agora, mas... Conselho Local de Saúde. Isso, eu faço parte deles também. Eles vêm aqui uma vez por semana para vacina, para pesar a criança, para fazer toda essa, né? No que eles podem ajudar, eles ajudam, né? E o resto aqui tá tudo de boa, no sentido, cada um nas suas casas. As crianças não, porque não tem como segurar em casa, né? Mas, assim, até agora, graças a Deus, pelo que eu sei, tá tudo bem, tá todo mundo com saúde, não tem problema de pandemia, não surgiu nada ainda no momento aqui, né? Muito correria com esgoto, como é que se diz? Com DEMAI, com DEP, mas isso aí tudo, conforme o tempo, a gente vai conseguindo organizar, porque nada é feito de uma hora para outra, né? Com bastante paciência e calma. E é isso aí. Legal.
Mandar um abraço ali, o pessoal está chegando ali, o Fabiano, militante lá de Eldorado do Sul, faz um trabalho com esporte muito legal, né? Então é um prazer tê-la que está sempre junto conosco nas nossas conversas, militante de periferia também. O Vitor, né, que a Letícia conhece bem, companheiro de luta, e já participou aqui, tivemos o prazer de conversar aqui junto com a Lúcia, liderança da Glória, aqui foi um bom bate-papo também, uma boa troca de experiências aqui, então é um prazer aí ter nossos companheiros e companheiras sempre junto conosco. Bom, eu queria iniciar para a gente voltando um pouquinho no tempo, né? A gente sempre teve uma rotina do movimento comunitário, né? Naquelas lutas do dia a dia que a gente sabe, né? Das dificuldades que acontecem em todo o território, né? Mas a partir de março caiu essa bomba no nosso colo que foi a pandemia, né? Que acabou exigindo, né? Por exemplo, a União de Vilas, né? Que é um movimento que eu faço parte, a gente tinha todo um, digamos, um planejamento lá no final do ano passado para a gente fazer esse ano, para fazer algumas coisas, e quando veio essa pandemia, nos exigiu uma mudança de 90 graus, né, de rumo, porque daí começou a vir a questão do isolamento social e algumas mudanças que, enfim, né, o pessoal da saúde pede muito, né, para mudar algumas rotinas, né, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que foi essa chegada da pandemia nas comunidades de vocês? Vocês notaram alguma mudança de rotina, alguma, digamos, algum, algum crescimento de dificuldades, né? Ou ficou mais pior depois da pandemia? Vocês notaram alguma diferença nas comunidades de vocês ou não? Ou continuou tudo absolutamente igual como era antes da chegada dessa pandemia aqui nesse ano? Aqui na minha associação, na comunidade aqui, mudou muito para pior. As coisas pioraram mais, bastante aqui, sabe? Em tudo, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas que tinham seus empregos, suas faxinas, seus trabalhinhos, que ganhavam o seu ganha-pão, tinham o seu ganha-pão, simplesmente estão tudo em casa. Por isso que da minha vontade, assim, do meu esforço de procurar ajuda, de doações, principalmente cestas básicas, e até agora o que eu não consegui foi de material de limpeza, tipo álcool, sabonete, essas coisas assim. Mas mudou muito aqui a rotina nossa, aqui mudou bastante. Bom, aqui nós tivemos uma pane de estrutura, né? Em questão de que boa parte dos moradores são recicladores, né? Então tiveram que se afastar das suas funções diárias, né? Em função do isolamento, da tentativa, na verdade, do isolamento, né? Porque a gente entra numa realidade de casas pequenas, famílias grandes, então não existe a possibilidade efetiva de um isolamento adequado, né? Aqui tivemos casos positivos, conseguimos dar assistência básica em alimentação, em orientação, mesmo à distância, tomando cuidado, mas conseguimos encaminhar até os órgãos responsáveis também. Então, a pandemia aqui foi um balanço assim na estrutura de maneira geral, em questão da infraestrutura básica, enfim, acesso à água potável já é uma dificuldade. Então, o que facilitou também para o aumento de casos, né? A dificuldade do pessoal ter grana para conseguir estar se mantendo em casa de maneira segura, para conseguir também estar tendo um material de higiene apropriado, uma alimentação adequada, né? Então, de certa forma, assim, a pandemia que foi, falando de maneira geral, conseguimos estar suprindo aí, né? Tá levando adiante, tá dando um auxílio às famílias e tal, com alimentação, cobertores, enfim. Mas, de maneira geral, foi um balanço, deu uma balançada, assim, na estrutura total, assim, da comunidade, eu acredito. Eu acredito que é geral, sabe? Todas as comunidades estão mais ou menos passando pelo mesmo trabalho, pelas mesmas dificuldades.
Sem Porque, dúvida. Diga, Zezé. porque aqui também, apesar de que eu não ainda sei de nenhum caso ainda aqui dentro, mas essas mesmas dificuldades que se encontra de água, porque a nossa água deles aqui é precária, tem que fazer, eu também tenho que correr atrás disso, sabe? Eles não têm água, que o encanamento é muito antigo. Então, para aqui também se torna bem difícil assim. Eu acho que a maioria das comunidades se encontra assim. Acho que Isso a que situação atual das periferias de Porto Alegre, né, de maneira bem geral, Verdade, assim, é um esquecimento, né, é digamos assim. verdade. Eu, às vezes, acho que a gente aqui parece que foi esquecido. É um povo abandonado, porque é muito difícil tu pedir ajuda e eles virem para te ajudar assim com mais rapidez. Eu estou há Sim. mais de um mês correndo atrás do DEP e E é DEMAI e está difícil. aí que entra a importância, né, do movimento comunitário dentro das comunidades, porque Isso se talvez mesmo. não tivesse, né, essa gurizada, essa mulherada, esses homens de verdade que estão fazendo aí a correria pela comunidade, pelos moradores, né, de maneira geral, não se sabe o que seria, né, das famílias aí sem um movimento comunitário ativo, né, dentro das comunidades. Isso que vocês falam é muito legal, e antes da gente seguir nosso papo, que mandar um abraço, o pessoal continua entrando aqui, o Luciano, liderança da Grande Cruzeiro, também companheiro, está sempre junto conosco, tem o Renato aqui, dando parabéns para a Letícia, Maria, pelas ações, pelas importantes ações de solidariedade e luta, né? Então, o pessoal reconhecendo o trabalho de vocês, isso é muito legal. O Michael Santos também, uma liderança da Grande Cruzeiro também, né? Lutador não é de hoje no território, né? Tem aí, é um grande conhecedor das mídias sociais aí, sabe manusear muito bem essas tecnologias, né? Então, é um grande prazer recebê-los aí, tá sempre junto conosco. Aproveitar e pedir para o pessoal que puder compartilhar, né? Daí mais pessoas podem ter a possibilidade de acompanhar essa nossa conversa aqui, né? Possibilita que a gente reflita com mais pessoas juntos também. O que a Zezé falou é bem interessante, porque a gente sabe, né? A gente tem hoje protocolos de saúde que fala da higiene, da necessidade de estar lavando as mãos, né? Todo esse cuidado que o corpo tem que ter. Mas como é que tu faz aquelas comunidades que, como a Zezé falou, não tem nem água, muitas vezes? No território da Cruzeiro isso acontece também, né? Como é que tu concilia isso, né? Essas dificuldades que não são de hoje no território, né? E aí eu queria, de novo, devolver uma pergunta para vocês. Como é que está a questão nas comunidades de vocês do uso de máscara, esses chamados equipamentos, né, de proteção individual aí? O pessoal está conseguindo usar ou não está usando? Não está conseguindo acessar isso, porque também tem isso, né? Enfim, não é só questão de querer usar, é questão de ter para poder usar. Então, são duas coisas. Primeiro, ter a máscara e depois querer usar a máscara, né? Então, como é que está essa questão nas comunidades de vocês aí? Aqui na minha, minoria usa. É minorias. Mas quando assim a gente tem algo assim, tipo, como vem um pessoal para doar comida pronta, pegar a cesta básica, todos que vão para a fila estão usando, eles usam, e a gente também. Mas aqui é minoria que usa máscara. Aqui também, né, da mesma maneira que lá na Cruzeiro, a gente tenta sempre, quando tem alguma ação, enfim, vai ter exposição ali de várias pessoas, a gente sempre distribui, né, as máscaras para estar garantindo aí, né, a diminuição do contágio. Nas últimas ações, inclusive, a gente está ligando os doadores direto até a casa para não haver uma exposição, né, uma aglomeração de pessoas. Mas não diferente das outras comunidades, também não se vê, ainda não é muito aceitável a máscara, né, de proteção, ainda é encarada como algo não prioritário, assim, para estar saindo para a rua, enfim.
Porque eu acho que isso não só nas comunidades, né? Esses dias nós estávamos numa reunião da União de Vilas, né? E a gente tá, as reuniões agora cada vez mais quebrando a cabeça para ver como é que a gente trabalha essas questões para nossas comunidades, cada vez mais usar máscara e usar no dia a dia, né? E aí a gente comentava nessa reunião de que a questão do uso da máscara não é só nas periferias. Se tu vai em bairros chamados mais ricos de Porto Alegre, o pessoal também não usa. Ou se usa só uma parte, como acontece nas nossas comunidades. Isso é uma questão interessante, porque ela ultrapassa as classes sociais, né? Não é uma coisa, só as periferias não usam máscara. De fato, tem isso mesmo. Uma parte importante das periferias não usa, mas não é só nas periferias que não se usa. Outros bairros de Porto Alegre, chamados bairros mais ricos economicamente falando, também não usam. Eu transito por aí e isso me chama muito atenção, né? E nós, o movimento comunitário, a gente está tentando quebrar a cabeça para pensar em ações educativas, em ações cada vez mais que coloque, né, a nossa gurizada, os nossos jovens, as nossas famílias, para poder entender a gravidade da situação. E no território da Grande Cruzeiro, a gente está acompanhando os números, né? Está numa crescente muito grande, sabe? Infelizmente. Então, isso só aumenta o desafio do próprio movimento comunitário, porque se o Estado, infelizmente, não faz o que deveria fazer, né? O movimento comunitário acaba ocupando um pouco desse espaço, claro que é uma formiguinha na frente do elefante, né? O trabalho que o movimento comunitário pode fazer, porque a gente é muito limitado, né? A gente não tem força, não tem recursos para isso, né? Mas o que não significa que o movimento comunitário não tem que fazer alguma coisa, né? Então, acho que isso é bem importante, que a Zezé falou também, né? Eu queria ouvir vocês um pouco, porque essas ações de solidariedade, elas são muito importantes, né? Captação de alimento, tudo, mas no território da Cruzeiro a gente vem observando, às vezes, que muitas vezes as pessoas confundem um pouco o papel do movimento comunitário com o papel do Estado, né? No sentido de, como o recurso é pouco, né? Todo mundo quer receber alimentos e é compreensível isso. Mas por parte do movimento comunitário é pouquíssima coisa que se consegue, né? Então, às vezes vem algum tipo de cobrança até, muitas vezes, sobre o movimento comunitário. Pai, eu também queria, né? Não tem alimento para nós também, daí a gente sempre, né, tenta conversar, explicar, olha, quando vier mais alimentos, a gente, né, vai chegar nas famílias, né? Mas, enfim, é uma limitação do movimento comunitário, né? Então, a gente sempre diz, olha, infelizmente nós não somos a prefeitura, né? Até gostaríamos de ser para poder ter força e aí distribuir alimento para todas as comunidades. Mas a gente tem não é nenhuma perna curta, são as duas pernas curtas, né? E isso acontece nas comunidades de vocês, às vezes o pessoal meio que cobra um pouquinho a mais, assim, na ânsia de receber alimento também ou não? Aqui é um normal, assim, porque até muito compreensível no sentido de que as pessoas acabam vendo a gente como uma referência, né, para estar solucionando problemas, embora a gente tente sempre não ser uma referência, e sim estar puxando a comunidade como um todo, né, as pessoas acabam interpretando dessa maneira. Então, às vezes, quando chega a não ter alguma coisa assim, ou vem uma doação muito menor, até por isso estamos mediando hoje diretamente, sem fazer grandes aglomerações, assim, filas e tal, para evitar também essa exposição, né, de não ter para conseguir suprir todas as famílias. Somos aqui 100 e poucas famílias, mais Altos da Colina, fizemos algumas ações também, Alvorada, a ocupação da Juliã, Vila das Laranjeiras. Então, são várias comunidades, né, interligadas e que geram um número, né, razoável de famílias aí. Então, acho que aqui é basicamente normal, assim, acontecer esse tipo de cobrança. E a gente também aproveita essas cobranças para puxar a comunidade para estar trabalhando junto, né, para estar construindo. E aí, Zezé?
Aqui, aqui eu tento, como eu já falei, né? Eu corro atrás. Quando tem assim um certo quantia de cestas básicas, aí eu separo grávidas, idosos e mães que moram sozinha com os filhos, né? Então eu vou sempre revezando para que eu vou dando para todos, aí a próxima leva de outros e assim eu vou fazendo aqui também. Interessante. E outra coisa sobre essa pandemia aí, né, que é a questão do isolamento social, né? Essa é uma coisa que todos os especialistas afirmam, né, que tem que se tentar fazer o tal do isolamento social, né, para poder diminuir a tal da curva de contaminação e assim evitar uma superlotação dos hospitais, né? Só que ao mesmo tempo, se tu falar em isolamento, uma classe média e uma classe rica é um tipo de situação, né? O pessoal tem grana, o pessoal tem recurso, pode ficar em casa com tempo, ok. Agora, nas periferias, a situação é bem diferente. E veja bem, eu e nós da União de Vilas, nós somos absolutamente a favor do isolamento social, que é o que os nossos médicos do território, os especialistas falam, né? É necessário o isolamento social. Agora, também a gente tem que estar conectado na realidade das nossas comunidades, né? Como é que vai fazer um isolamento social ao mesmo tempo que, se essa família não tiver uma renda, por exemplo, ela vai ter que sair para trabalhar, porque não adianta não morrer do vírus, mas morrer de fome. Não É adianta, verdade. né? Então, essas são contradições, e aí deveria ter um Estado mais presente que oferecesse uma renda para essas famílias, né? Que pudesse dizer, não, vocês vão receber uma renda razoável até passar essa pandemia, então vocês podem ficar em casa, bonitinho lá, esperando baixar a poeira. Mas não é isso que ocorre. E aí a gente fica nessa contradição no território, né? Puxa vida, temos que trabalhar pelo isolamento, e nós, no Univios, nós trabalhamos pelo isolamento, mas ao mesmo tempo a gente está também ligado nessa realidade, né? Puxa vida, como é que a gente lida com isso, né? Sabendo que muitas famílias vão ter que sair para trabalhar, né? Então, como é que vocês enxergam essa questão do isolamento nos territórios? Olha, é extremamente complicado falar em isolamento social quando moram 6, 8 pessoas em 2 cômodos, né? É quase que impossível, se uma pessoa da família se contaminar, não acabar contaminando o restante da família. Em questão de que não existe o espaço para estar isolando né, a pessoa que está infectada ali, que está positiva, em questão de que também existe a precarização, existe a obrigação de sair para estar buscando alimento básico, porque mesmo que tenhamos os coletivos, que são vários aqui no Morro Santana, nós não somos únicos aqui, são muitos coletivos atuando, e atuando lindamente pelas comunidades, mas mesmo assim a gente não tem como suprir todas as necessidades, né, das famílias. Então, é triste, ao mesmo tempo, a gente fica angustiado até de ver a situação, assim, as famílias que positivaram aqui, positivaram inúmeras pessoas da família, justamente por não ter questão do espaço adequado, de não ter essa possibilidade de cumprir realmente o isolamento, para não infectar o restante da família, para poder estar se recuperando, são medicamentos, antibióticos, analgésicos. Então, é a falta também da qualidade que nos deixa mais vulnerável ainda, né, ao Covid aí, a estar enfrentando essa situação. Então é bem complicado estar falando, digo assim, pela comunidade que eu habito, estar falando em isolamento social aqui é uma luta mesmo. Para mim, isolamento social em comunidades, em periferia, não tem como. Não existe Difícil. possibilidade de ter isolamento social das pessoas que moram em periferia. Tem pessoas que moram as 4, 5, numa peça só. Fica muito difícil, como você disse. Fica muito difícil. E também essa questão de que temos vários espaços, né, em Porto Alegre que poderiam ser cedidos para estar
colocando esse pessoal que está positivando, né, para a Covid em um isolamento. Exemplo, né, Isso que mesmo. garantiria que o restante dessa família também não fosse acometida a infecção, né? Apesar de muitos compararem a uma gripezinha, o contágio é muito fácil, né? São gotículas, então a mão que passou no rosto, que acabou infectando, um copo que foi mal lavado, já com uma água que já vem contaminada, né, com Verdade. outros vírus. Então, é bem complicado, assim, de estar falando num isolamento realmente eficaz, né? Em modo geral, a comunidade está em isolamento, está afastado dos seus deveres, da escola, alguns do trabalho, evitando, algumas pessoas estão evitando grandes aglomerações em festas, etc. Então, estamos num isolamento parcial, assim, não diríamos, né? Não é um isolamento total, assim. É verdade isso. Mandar um abraço, que o pessoal continua entrando, se manifestando. Aqui entrou agora o Shaolin, que é um militante do movimento cultural da Grande Cruzeiro. Ele faz parte do grupo Alcaté. Eles estão fazendo uma música de hip hop, uma música do hip hop, voltado para a questão educativa do combate à pandemia, do combate ao coronavírus. Tá uma música assim muito, muito, muito boa. O som, a batida, a letra da música impecável, assim. Isso é bacana também, porque no nosso território a gente tem uma riqueza de tudo também, né? Se por um lado a gente tem muita dificuldade, mas também tem uma riqueza humana assim que é incrível, né? O movimento cultural, movimento comunitário, né? Tudo que se movimenta, o movimento dos esportes, né? Que tem nos nossos territórios. Isso é importante a gente ressaltar também, né? Porque às vezes só sai manchete de coisas ruins dos nossos territórios. E também tem muita coisa boa também, né? Mandar um abraço para a professora Vânia também, que entrou aqui, professora da rede municipal também, o pessoal ligado conosco aqui, né? É sempre um prazer a gente poder estar aqui trocando experiências, né? E aí, pegando uma questão também das nossas comunidades, queria ouvir vocês um pouquinho. Por exemplo, eu vou trazer um relato do que aconteceu agora no território da Grande Cruzeiro, né? Nós tivemos uma unidade de saúde que fechou no meio da pandemia, né? A unidade de saúde Tronco ali, para quem conhece, na Brasil ali, né? Que atendia milhares de famílias. Ali nós fizemos uma manifestação, fizemos um ato, a União de Vilas fez um ato para reivindicar a permanência dessa unidade de saúde. Eles fecharam a unidade de saúde e centralizaram numa outra unidade chamada Moab Caldas, que hoje está atendendo a unidade, só essa unidade de saúde está atendendo 40 mil pessoas. Uma unidade de saúde Moab Caldas está atendendo 40 mil pessoas. Então, é um absurdo, né, esse tipo de centralização que a gente sofre nos territórios, porque vai prejudicar o atendimento. E isso, no meio de uma pandemia, é muito mais complicado, né? Então, a saúde pública, o SUS, é uma conquista histórica do nosso povo, né? Do movimento comunitário, lutou muito por isso, né? E hoje, mais do que nunca, está aí provado de que é preciso a gente ter um SUS fortalecido, né? Porque se não fosse o SUS, outro dia a gente conversava aqui com 2 trabalhadores do postão da Cruzeiro ali, e a gente lembrava, né, fazia um resgate histórico do antigo INAMPS, antes do SUS, né, que só era atendido quem não tinha carteira assinada, podia ser atendido. Quem não tinha carteira assinada não era atendido no INAMPS. E o SUS veio e disse, não, acabou isso, todo mundo tem que ser atendido, todo mundo é ser humano, se está trabalhando ou não, não interessa. Se adoeceu, tem que ser atendido pelo sistema público, né? Então, eu acho que queria ouvir um pouquinho vocês, a Zezé é militante do Conselho Local de Saúde, também tem uma boa experiência, né? Para ouvir vocês um pouquinho o que vocês pensam do SUS, da importância de uma saúde pública, principalmente em tempos de pandemia, né? Olha só, eu acho assim muito importante, sim, eu acho que seria uma das primeiras coisas
educação, mas eu acho que a saúde teria que estar em primeiro lugar, porque o Bananeiras também, ele atende um pessoal todo ali da Santo Antônio e está em torno de umas 30 mil pessoas para mais. Inclusive, eles estão para atender um pessoal, principalmente aqui da nossa comunidade, todas quarta-feira, 2 horas por dia, assim, eles atendem ali, para poder não deixar o pessoal sair para lá, entendeu? Para não aglomerar muita gente lá no Bananeiros. Então, eles atendem aqui no SASI da Henrigues. Eles atendem uma vez por semana ali, todas quarta-feira. E eu acho muito importante que isso teria que ser em primeiro lugar, porque é muito difícil, principalmente para o pessoal da periferia, né? Saúde, é muito complicado. E aí, Letícia, como é que é essa questão? Então, gente, eu acho que, enfim, nós passamos aqui por um período, agora na pandemia, sem médico clínico geral aqui no posto Vila das Laranjeiras, que os pacientes começaram a ser encaminhados ali para o posto da estrutural, que tem o atendimento com horário prolongado, né? Obviamente que isso, acredito até que tenha acarretado esses novos casos de Covid aqui, por a superlotação, né, do lugar em função de procura de várias patologias diferentes uma única referência, né. Aqui seriam as nossas referências a UPA Bom Jesus, o Pronto Atendimento São Carlos, né, que tem horário prolongado, e também esse posto da estrutural aqui no Morro Santana. Então, óbvio que um atendimento de qualidade estaria fazendo toda a diferença, né? Afinal, o SUS faz uma diferença enorme para todos nós, né? Enfim, para estar tendo os atendimentos. Mas nos deixaram aí um tempo sem médico, etc. E foi um tanto difícil aqui para a comunidade. Hoje conseguimos, já temos, acho que há uma semana, pouco mais, acho que uns 15 dias, já temos um clínico ali atendendo aqui no nosso posto aqui na Vila das Laranjeiras, e que um atendimento muito bom, por sinal, uma pessoa, um médico extremamente atencioso, e já está dando suporte para a nossa comunidade. E a tendência, espero que ele fique, né? E a tendência é dar uma melhorada aí. Depois eu quero fazer uma perguntinha para vocês sobre uma mudança que nós tivemos importante na Grande Cruzeiro há uns anos atrás, mas antes disso, eu quero ver se teve algum impacto aí nas comunidades de vocês. Mas quero continuar mandando um abraço aqui. Agora entrou a Fátima, uma liderança lá do bairro Santa Rosa, já esteve aqui conversando conosco também, é envolvida num projeto que é muito bacana, um projeto de pré-vestibular popular, um cursinho pré-vestibular nas comunidades, é muito legal, né? Com essa ideia de se pensar em cursinho no território para aproximar a nossa população de periferia da faculdade, né? Então, faz um trabalho muito bacana no território. A gente estava conversando sobre a questão do isolamento e o Michael botou uma questão interessante ali, eu acho que foi a Letícia e eu acho que a Zezé também mencionou. Por isso defendemos albergues descentralizados para viabilizar o isolamento e acompanhamento dos infectados pelo Covid. É bem isso, né? Era uma alternativa bem razoável, né? Por exemplo, no território da Cruzeiro, a gente tem a Escola Alberto Bins, que foi uma escola fundada para mim, foi um dos maiores políticos que nós tivemos nesse país, Leonel de Moura Brizola, e ele fundou uma escola Alberto Bins, no nosso território, né? E essa Escola Alberto Bins foi fechada e agora, e já de alguns anos, ela foi abandonada. Virou um espaço
sucateado lá, abandonado. Então, é um espaço muito bom, tem 2 pavilhões lá, que poderiam daqui a pouco ser usados, né, para a questão da saúde, né? É uma alternativa concreta que está lá pronta, né? Mas, enfim, a gente não entende como é que esses espaços não são aproveitados, né? E aí, seguindo nessa questão do SUS, eu vou pegar o gancho da Letícia, ela falou que agora tem um médico lá trabalhando, né? No território da Cruzeiro, há uns anos atrás, a gente teve uma política pública que foi muito importante, foi muito interessante, que foi o programa Mais Médico, que trouxe médicos de outros países para trabalhar nas nossas comunidades. No território da Cruzeiro, a gente, né, obviamente, a gente conversa muito com as pessoas e com as famílias. Eu não me lembro se algum dia eu conversei com alguém que reclamou desses médicos. E, sinceramente, eu não me lembro. Eu só me lembro da grande quantidade de elogios que esses médicos recebiam muito por parte dos pacientes, das famílias do nosso território, né? Médicos que estavam trabalhando lá nas unidades de saúde dos territórios, né? E quando eles foram embora, enfim, quando acabou o programa Mais Médico, pelo atual governo, simplesmente abriu um buraco no território. E eu estou falando da Cruzeiro, eu poderia falar da Restinga, que eu conheço razoavelmente, eu poderia falar do Rincão também, poderia falar do Campo Novo também. São territórios que acabou sentindo muito a falta, né, desses médicos. Aí chegou a ter esses médicos, chegou a trabalhar nos postos de saúde de vocês ou não, esse programa Mais Médico não chegou nas comunidades de vocês? Aqui na Laranjeiras teve uma médica que eu acredito que fosse desse projeto dos Mais Médicos, porém eu acredito que ela não conseguia dar um atendimento melhor por falta de condições de trabalho, assim. Eu acho que uma carga horária desumana, né, uma clínica geral para resolver tudo e toda uma comunidade que é razoavelmente grande. Então, eu acredito que o trabalho não foi desenvolvido melhor por falta, sim, de condições. Mas todos os atendimentos que eu tive ali, particularmente, sou usuária do SUS também, toda a minha família, o atendimento que eu tive ali sempre foi perfeito dentro do padrão ali, do esperado para um clínico, né? A gente tem que saber separar o que é um clínico, o que é um especialista, enfim, às vezes as pessoas confundem um pouco as informações, mas porque dentro do esperado de um atendimento desenvolvido por uma clínica geral. E aí, Zezé? Mudou alguma coisa aí ou não, nessa época? Pode falar, Zezé. Tá me ouvindo, Zezé? Acho que agora não tá ouvindo. Não ouvi. Tá. Não ouviu. Tu ouviu? A gente tá falando sobre aquele programa Mais Médico, né? Que trouxe médicos de outros países e trabalharam bastante nas nossas comunidades. Na Grande Cruzeiro houve ali uma mudança bem importante, né? Mas não só na Cruzeiro, na Restinga, no Campo Novo, várias comunidades foram beneficiadas. E quando acabou esse programa Mais Médico, pelo atual governo, abriu um buraco nos territórios, né? Na falta de médico para trabalhar nos postos de saúde. Aí chegou a trabalhar esses médicos ou não, José? Que eu saiba, no posto aqui do Bananeiras, que eu saiba, não. Porque sempre foi quase os mesmos, inclusive a ginecologista, o clínico geral, são bem antigos ali, que inclusive a mulher já até se aposentou. E o clínico geral também já deve estar quase aposentando de tempo de trabalho ali. Ali eu não tenho assim, sabe, tipo reclamação dali, todos eles perfeitos, enfermeiras, são tudo gente bem legais mesmo. E não foi mudado, e esse pessoal, esses médicos aí, que eu saiba ali, não. Interessante. Por isso que é bom, né, a gente estar conversando, porque cada comunidade é uma realidade, né? É incrível. Por mais que se tenha muitos problemas que são parecidos, né? Mas não adianta, né? Cada comunidade tem a sua história, tem o seu histórico, tem a sua realidade, né?
Por isso que é bacana a gente estar aqui. Esse período que nós ficamos, Fabiano, sem um médico aqui no nosso posto, foi bem nessa troca mesmo. Quando saiu o projeto Mais Médicos, nós ficamos um período sem nenhum atendimento ali, né, que tivesse que passar por um clínico, sendo encaminhados verbalmente, assim, para as proximidades, para as referências, né, e até que conseguimos até que foi enviado esse próximo médico agora que está atuando ali na área, fazendo um trabalho bem bonito ali, atendendo as pessoas de maneira digna, enfim. Mas foi bem nessa transição mesmo, assim, que a gente ficou com a saúde ainda mais precarizada, né, porque não tinha um médico que fosse tá atuando no lugar dessa doutora que foi, acredito que demitida, né, não sei bem como é que ficou essa questão dos contratos, mas acredito que demitida. Sim, o território da Cruzeiro, ele historicamente sempre teve problemas, né, com médicos. Eu me lembro que a minha avó acordava de madrugada e ia para a fila do postão da Cruzeiro para conseguir uma ficha para poder ser atendido, nós, a nossa família, né, enfim, todo mundo sentia na pele isso, né? E quando houve essa mudança, realmente nos impactou muito, né? E é interessante porque tu ia no boteco da esquina, tava lá o médico comprando pão contigo, tu ia na parada do ônibus, estava lá ele pegando o ônibus contigo, né? Enfim, como qualquer, né, pessoa ali, o paciente que eles atendiam, né? Então, isso é uma coisa que a gente ouvia muito das pessoas, né? Deles estarem vivendo ali exatamente, né, o dia a dia da comunidade, né, convivendo literalmente, né, então é bem interessante, foi bem importante essa experiência, né, que nós tivemos com esses médicos. E aí o Luciano coloca ali, ó, isolada de recursos estamos há muito tempo. E é verdade, o problema de recursos, né? Sem recursos não tem. Aí a gente cai de novo naquilo que a gente vê conversando do movimento comunitário, né? A gente não consegue ocupar o espaço ocupar o papel do Estado e nem deve, né? A prefeitura, o Estado, né? Eles têm um papel lá, está lá na nossa Constituição Federal, lá especificamente dizendo que, por exemplo, a saúde é um dever do Estado e direito de todos, né? Tá lá. Só que quando eles não fazem, né, acaba o movimento comunitário fazendo o trabalho. A própria Mavitron, da qual o Luciano faz parte, né, lá do Paulo Jorge, faz um trabalho muito bacana lá de alimentação e distribuição de alimentos, né? Mas, enfim, é uma gotinha no oceano, né? Nós, União de Vilas, todo mundo é uma gota no oceano, porque o território da Cruzeiro é gigante, é muito grande, né? E hoje a gente está tentando se organizar em núcleos para a gente poder justamente poder caminhar um pouco melhor assim nesse sentido, né? De estar entendendo que o movimento comunitário pode ter esse papel também, né? Eu conversava com a Letícia ontem, né, Letícia, a gente falava sobre isso, né, necessidade cada vez mais, né, Zezé, a gente trazer gente para dentro do movimento, né? Eu isso acho que mesmo. Esse é o grande ponto de interrogação, como é que a gente faz isso, né? Porque eu acho que a resposta aí é a pergunta de ouro, né? Como é que a gente faz para trazer cada vez mais gente para dentro do movimento? E aí eu queria ouvir vocês um pouquinho, a questão da mobilização aí nos territórios de vocês. Como é que está isso? Como é que era antes da pandemia, sabe? Como é que a comunidade se movimenta nesse sentido? Bom, basicamente aqui no Morro não é só o Morro, né? Existem vários coletivos aqui que acabam participando vivamente aqui nas ações, cada um da maneira que consegue, mas quase todos, né? Voz do Morro, enfim, tem vários. Também tem o pessoal ali da Bom Jesus que participa aí vivamente nas ações também. E a comunidade, de forma geral, a gente está sempre tentando aproximar, né, as mulheres aí para estarem se organizando, estarem se apoiando mais, se respeitando mais, para poder, dentro dessa cumplicidade, assim, de comunidade mesmo,
poder estar dando passo a passo, né? E tá não só enfrentando essa questão de pandemia, mas sim os outros problemas que também existem, né? Existem aqui no Morro Santana, não acredito que não seja único, mas existe um índice alto de leishmaniose, dengue, algumas doenças, né? Coligadas a mosquito, enfim, a falta de coleta de lixo, etc. Então, são vários problemas que, com o tempo, o pessoal com garra e caminhando junto consegue tá resolvendo, né? Esse é o ponto que a gente tenta não, na verdade, não desacreditar, né? Que a gente pode estar modificando, todo mundo junto, todo mundo batalhando. Aqui, antes da pandemia, era maior o movimento de ajuda, o movimento de várias coisas, né? Agora, com a pandemia, diminuiu bastante. A única procura, no caso, para ajuda aqui é só nas quentinhas que eles trazem, nas cestas básicas. Isso não tem queixa, não tem reclamação, que está sendo bem assessorado aqui para nós. Mas, claro, né, a gente tem que correr atrás, né? Eu não tenho vergonha de sair pedir, boto no Face, boto no WhatsApp, peço, não quero saber. Eu quero ajudar meu próximo, eu quero poder ajudar, pelo menos na mesa, ter um arroz com feijão para comer. Mas antes era mais procurado, agora não, mas agora, depois que passar, se Deus quiser, tem bastante projetos para fazer, tanto para as crianças, mas agora a gente não pode fazer mais nada, né? Pois é, Zé, tu havia mencionado que vocês tinham vários projetos aí, né? Aqui tinha bastante projeto, tenho bastante projeto. Fala um pouquinho desses projetos aí para nós, Zezé. Assim, ó, tem projetos de crianças que ainda estão na quarta série aí, e não sabe ler. Já vinha pessoas para poder atendê-los, até próprio da comunidade, pessoas que já sabem mais, ensinar aqueles que sabem menos. Tem projeto da URGS também, que agora há pouco tempo terminaram, na creche, novas instalações de luz, como é que eu vou te explicar? A reforma que eu fiz na creche, então eles deram uma mão muito grande. Tem as pessoas da pastoral também, que quer vir para cá, para fazer a catequese com as crianças aqui, porque as crianças não querem os pais, aquela coisa toda, até ir à igreja, então eles vinham dar aqui projeto para o campinho. Nós temos um campo aqui, só que ele está ainda naquela estrutura brita, aquelas coisas, né? Gostaria de fazer uma coisa assim, tipo, colocar redes, botar luzes, fazer um campo melhor do que ele é, porque ele está bem defasado, né? Ele só está aquela brita, não sei o nome daquela brita lá. Então, e tem mais outros projetos, tem projeto de pintar o muro, de grafitar, tem projeto dos cachorros, que a gente está a colocar, como é que se diz, bebedouro e comedouro, né? Em certas partes da vila, para aqueles cachorros que estão soltos. Tem várias coisas, outras coisas que eu tenho no projeto para fazer, mas que a gente teve que parar tudo, né? Tivemos que parar por causa da pandemia. Sim. E aí, Letícia? Oi? Coisa, né? Também aquela tipo oficina, sabe? Eu tenho local, até tenho que reformar, tem um local perfeito para fazer todo esse tipo de coisa. Oficina para as idosas, ensinar a fazer fuxico, tricô, até talvez, quem sabe, costura, né? Mas então isso aí vai ficar tudo agora para a próxima, que passar a pandemia, passar isso aí que tiver liberado. Sim, esperar baixar a poeira, né? Porque no momento tá tudo parado, tá tudo no papel. E aí, Letícia, teve algum impacto aí com a pandemia de projetos que vinham sendo feitos e acabou tendo que dar uma segurada? Na verdade, é que eu acho que a pandemia intensificou os projetos.
projetos foram colocados bem no emergencial, no agora precisamos trazer alimentação, vestuário, informação e tudo que der. Nesse momento não podemos esperar mais e deu uma intensificada. Mas, mesmo assim, a gente continua fazendo as ações aqui de alimento pronto, comemoramos a data dos pais, Páscoa, mas tendo cuidado, tentando manter o máximo de distância, né, o menos possível de aglomeração. Também agora temos uns projetos para as crianças também no próximo mês, temos uma mesa de apoio Chá das Mães, que vai ser também mais para frente aí, vai ser uma conversa entre as mães para estar entendendo mais sobre as angústias, enfim, sobre toda essa confusão de momento que está acontecendo na cabeça de todos, né, de todos nós de maneira geral. Encaminhamos também algumas crianças para apoio psicológico via videochamada, não é presencial, mas também está ajudando algumas crianças aí a estar entendendo, né, como poder estar lidando com essa situação, afastamento da escola, dos colegas, ter que ficar mais em casa, né, e tudo de maneira gratuita, todos os apoios que a gente está prestando na comunidade são de maneira gratuita, distribuição de cobertas, a própria distribuição de informação, enfim, de máscaras, que a gente fez inúmeras aqui. Há poucos dias fizemos uma distribuição de enxovais para as gestantes aqui da comunidade, que foi uma parceria feita com o ateliê Costurando, esqueci todo o nome, tá? Mas enfim, são muitas parcerias, acabei esquecendo, falha. Mas fizemos uma distribuição de enxovais com as gestantes e a gente continuou ativo, assim, nas ações. Temos agora a próxima ação dessa semana, que vai ser uma ação de conscientização sobre o material reciclável, né? Para estar facilitando aí os moradores que vivem da reciclagem, a menos exposição, né, ao lixo comum, e também a conscientização para que os moradores comecem a estar separando, né, o material de trabalho dos vizinhos aí que trabalham com a reciclagem. Então, seguimos trabalhando de maneira intensa, porém com mais cuidado, né, evitando aglomeração, indo até as casas, ao contrário de fazer filas, né, e sempre prezando trazer algo aí, trazer um conforto, trazer um momento de alívio aí para dentro da comunidade. Vou ler aqui alguns comentários aqui, o pessoal elogiando muito o trabalho de vocês, né? Obrigada. Cada vez mais a impressão que eu estou ficando com essas nossas conversas é que realmente o movimento comunitário ele tem uma grande parte, se não a maioria, composto pelas mulheres mesmo, que estão na linha de frente, né? É muito legal e o pessoal reconhece isso aqui, né? É muito um dos legal. meus... Não te cortando, desculpa. Não, pode falar, Zé. Fui mal educada agora. Um dos projetos que ela comentou aí, que eu esqueci até de comentar, eu tenho espaço para fazer, assim, um galpão para reciclagem. Mas o problema, falta o quê? Falta pessoas para me ajudar. Espaço tem. E eu gostaria para poder assim, fazer um galpão para se reciclar, para o pessoal, dar emprego para o pessoal aqui dentro mesmo. Porque, olha, quando eu falei, mencionei, eles disseram para mim, já fizeram até, deixando nome, sabe? Para poder chamá-los para trabalhar na reciclagem. Eu fui na Bom Jesus visitar lá. Eu me apaixonei pelo esforço, né? Porque a filha ficou no lugar da mãe que faleceu. Então, eu achei assim, ó, muito divino, achei maravilhoso. Espaço eu tenho aqui, só não tenho ajuda. Não tenho pessoas que oferecem, até já ofereceram, mas só falou de boca para fora, não voltaram para falar mais nada, para a gente botar para frente, botar
adiante, né, o projeto. Olha, A Zezé, gente tem. Pode falar, aí. Fabiano. Não, por A favor. gente tem uma coligação, alguns grupos que são uma espécie de união de comunidades também, que são várias comunidades na luta por vida digna. E a gente faz alguns movimentos assim de estar o pessoal colando junto de outros coletivos para estar fazendo aí ações, enfim, dando a mão de obra, ajudando nas Isso. distribuições. De repente aí é um assunto para a gente estar falando daqui a pouco e estar colando a gurizada aí para ajudar na mão de obra. Essa Quem ação que a sabe? gente vai fazer no sábado agora, o pessoal é bem ponta firme, assim. Essa Sim. ação que a gente vai fazer agora no sábado a gente vai pegar uma galera para fazer mão de obra, para fazer a separação, né, do lixo e também a limpeza do local. E são pessoas de outros coletivos que vão estar colando junto aí para estar resolvendo aqui dentro da comunidade essa questão. E te digo assim, é de se falar assim, porque eu tenho certeza que o pessoal abraça a causa aí e pode estar te ajudando também aí. Eu Ai, sou que uma bom. que tô lá. O que Fico à seria de nós sem a disposição. união? Olha aí que Total. bacana. A união faz a força. De repente está É bem nascendo um essa a projeto ideia. novo aí, ó. Quem sabe? É um dos É meus bem essa a projetos. O ideia. espaço eu tenho, só não tenho a ajuda das formas, como ela disse, material, essas coisas todas, não tenho. E para fazer um galpão de madeira fica perigoso demais, né? Por causa de incêndio. Teria que ser de pedra, de coisa assim, tipo, né? Que legal, de repente está aí, ó, uma comunidade ajudando a outra, né? Isso Nossa, que lindo, né? Coligação. Total, aí, isso aí. total. A gente aqui, na verdade, desenvolve os trabalhos quase que todos juntos, assim, tem inúmeros coletivos aqui do Morro Santana que participam comigo também, algumas ONGs também externas que acabam oferecendo parceria, a gente, enfim, né, executa na comunidade, mas a ideia é todo mundo caminhando no mesmo caminho, assim, de tá lutando aí por algo melhor para essa criançada que está vindo, por um tanto de dignidade, né, enfim, por questão de uma vida digna mesmo, né? E é uma coisa assim que a gurizada é bem ponta firme, assim, para tipo, grana não conseguiria, mas para estar ajudando na mão de obra Sim, e mão de obra. divulgação de material também, o pessoal se ajuda bastante assim a estar se divulgando, a estar dando força, para estar aí mostrando o trabalho um do outro, né? Tá todo mundo Sim, na mesma direção. é mesmo, na mesma direção. Que legal. Mandar um abraço para o pessoal que continua entrando aqui. Agora entrou um companheiro lá da Argentina, o Pepe. Ele é militante de periferia na Argentina, um querido companheiro, faz parte de um movimento de periferia chamado La Poderosa, e está sempre conosco. Aqui em 2018 nós fizemos o Fórum Latino-Americano de Periferias, aí veio companheiros da Argentina, do Uruguai, Paraguai, Chile, e ele era um que estava aqui coordenando junto conosco, então o companheiro está sempre junto conosco e sabe o que é essa luta árdua nas periferias e problema de água e todas essas dificuldades que às vezes muda o país, mas o problema continua. Então é muito Enraizado. importante ter essa aproximação aqui para aprender um pouco nossos companheiros argentinos também, estão sempre junto. Vocês falando aqui, eu lembrando, né? Teve aqui um companheiro aqui também, o Alex, ele é da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis. E ele é um militante dessa causa também, né? Daqui a pouco pode ser mais um, Zezé, para se somar aí com a Letícia, enfim, né? Com E certeza. fortalecer esse projeto, fazer nascer esse Plantar semente para brotar. semente, né? Se não é como diz o ditado, se não planta semente, não nasce a árvore, né? É verdade. Eu acho que está aí, de repente, daqui de uma conversa nossa, está nascendo um belo projeto aí na tua comunidade, Zezé. E isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, lembra, né? Porque é importante lembrar, né, Letícia? Essa população é uma das populações mais expostas ao coronavírus, né?
a população dos catadores de material reciclável, né? Essa população, outro dia eu vi o Alex e outros companheiros e companheiras fazendo uma campanha, né, para arrecadar até mesmo equipamentos de proteção, tudo, porque eles ficam muito expostos, porque lidam com objetos que já foram usados por pessoas, né, e acaba se expondo ainda mais, né? Então, por um lado, também né, quer registrar nossa solidariedade a essa classe de trabalhadores que faz um trabalho importantíssimo, não só para Porto Alegre, mas para o país. Extrema importância. Exato, de extrema importância, que acaba sendo até penalizado e, enfim, sendo contaminado por falta de conscientização das pessoas, né, de que, pô, positivou, vai lá, tenta marcar, cola um bilhete, cola uma fita, sinaliza, né, que tu tá infectado, que tu tá positivo, para que não só esse trabalhador que vai reciclar, mas também o trabalhador que está retirando, que está na coleta, para que não se infecte, para que não leve, né, o vírus para sua casa, para sua família. Então, também a gente trabalha muito nessa conscientização aqui, né? Trabalhamos muito vivamente nessa conscientização com as famílias que a gente teve acesso, que positivaram. Gente, descartem com consciência, né? Material que foi usado, teve contato direto com gotícula, com saliva, fecha bem esse saquinho, sinaliza, para que as pessoas não tenham, trabalhando, né, sem a mínima maldade, tu vai lá e abre e tu tá levando, tu tá, daqui a pouco só o óleo e tal, enfim, é um baita de um problema que pode ser minimizado, né, não digo ceifado, mas minimizado com a conscientização de quem tá positivo, né, se sabe que essa pessoa tá passando por um problema complicado, uma doença nova, difícil, né, enfrentando uma crise financeira absurda, mas também a gente tem que parar e ter um pingo de consciência de que aquela pessoa também não tem, né, o trabalhador que trabalha com reciclagem não tem culpa disso, não tem como adivinhar que esse material está infectado, então é questão de conscientização dentro das comunidades, de reeducação, é isso que a gente está tentando trabalhar aí, né, bem nesse gancho de educação, de descarte, né, descartar de maneira consciente. Isso é legal, né, Zezé, que a Letícia falou, essa questão da educação ambiental, né, muito importante. A gente, né, está cada vez mais trabalhar pela separação do material reciclável, né, que na hora de sair de casa não custa nada separar ali o que é orgânico, o que é material não orgânico, né, eu acho que esse é um trabalho também que em algum momento o movimento comunitário tem que abraçar, né, Zezé? Com certeza. Porque aqui é tudo misturado, é isso aí. Nós teríamos que, tipo, reeducar o pessoal, os moradores, porque é bem complicado. Hoje mesmo eu comentei com uma pessoa que nós parecíamos que estávamos cuidando de uma escola. Que aí parece que nós estávamos cuidando de umas crianças adultas. Porque às vezes é complicado tu chegar a ensinar e eles aceitarem também, é bem complicado. Todo trabalho. Uma questão muito de construção, né? As pessoas acabam vindo crescendo com essa construção errônea e acreditam que isso é o certo. Então, quando chega alguém, tenta modificar, tenta explicar que esse não é que é um certo tão errado, um certo que está prejudicando tanta gente, fora o ambiente, né? Acaba sendo um tanto dificultoso mesmo, mas vamos tentar, né? Seguir tentando sempre. Vamos lá, vamos lá. Nenhuma mudança de cultura, mudança de comportamento acontece de forma tranquila, né? De forma rápida, sem alguma resistência. Né? Isso tem
um pouco é esperado, né? Ainda mais quando vem uma coisa assim tão rápida, né? Da noite para o dia, tu tem que usar máscara, tu tem que usar álcool gel para aqueles que têm álcool gel para usar, tu tem que estar em isolamento social. Também tem esse elemento, né? Que é preciso levar em conta também. E nas nossas reuniões da Univille, a gente conversa muito sobre isso, né? Porque não é fácil para ninguém, né? Tu tá na tua vida ali, acostumado, né? Tem a tua rotina, mas daqui a pouco surge algo que a gente nunca viu na vida, pelo menos a nossa geração não viu, e tu te depara com esse novo normal, como alguns estão chamando aí, né? A gente tem que estar todo momento se policiando para usar máscara, para evitar aglomerações, né? Realmente é uma realidade nova que aos poucos a gente tem que ir se acostumando, né? E como Vai disse se a Letícia, adaptando, né? vai se adaptando e realmente a coisa está séria, né? Como disse a Letícia, não é uma gripezinha, né? Já morreram mais de 100 mil pessoas no Brasil, né? Então, as curvas de contaminação na Zona Sul de Porto Alegre está complicado, né? Tá num crescente, então não tem outro caminho, a gente tem que trabalhar pela conscientização, né? E Por outro lado, sabe que eu noto assim que esse tempo de isolamento parcial, né? Esse isolamento social serviu também para que as pessoas se valorizassem mais enquanto seres, assim, enquanto família. Deu para rebuscar alguns costumes, né? Que foram esquecidos com o passar do tempo, né? Tu almoçar em família, tu ter esse contato mais vivo, assim. Eu acredito que com todos os tombos que nós levamos aí nesse 2020, vai servir para estar relembrando as pessoas de alguns princípios, né? Que somos iguais, por exemplo, que não é a nossa situação financeira que modifica, né, no todo do universo quem somos, assim, e que a nossa família é a nossa base, é o alicerce para a gente poder estar seguindo aí dia a dia, as lutas. Então, dá para a gente tentar tirar de todas as coisas, diríamos, ruins, né, entre paredes que vieram acontecendo, dá para a gente tentar extrair aí algo positivo, né? O resgate de alguns princípios que tinham sido esquecidos aí na minha concepção, né? Sim, eu noto muito que teve aproximação muito de muitas famílias que estavam distanciadas, a gente conseguiu ver uma reaproximação, né? Até por ter essa dúvida, assim, essa insegurança de morte, né? Pois nos assola, né? Porque, enfim, hoje tu não precisa estar numa área de risco para estar contaminado, porque afinal todas as áreas tu está tendo risco de contaminação, né? E basicamente, falo pela minha geração, mas basicamente hoje é difícil tu conseguir ter contato com uma pessoa que não tenha nenhuma patologia que entre em classe de risco para contaminação. Porque a maioria tem alguma coisa, ou é obesidade, ou é tabagismo, ou asma, hipertensão arterial, entre outras doenças que colocam no grupo de risco. Então, o pessoal tem um medo gigante, né, da contaminação. Isso também fez com que as pessoas ficassem mais conscientes, eu acredito, em questão de quem sou eu nesse universo, assim, não sou tão melhor que ninguém, né, sou um ser humaninho de carne, que nem todos os outros, assim. No meu ver, eu acho que talvez no ano de 2021, vamos ter algumas evoluções, assim, falando em questão sociedade, eu acredito, assim, mais humana, talvez, também. eu acho que esse ponto que a Letícia toca, às vezes, é bem importante, o que tirar de lição disso tudo que a gente está vivendo, né? O que tirar de aprendizado, né? Não é possível que, quando passa essa pandemia, a gente queira voltar a uma vida como se nada tivesse acontecido, né? Não é possível, né? Sim, eu acredito nisso que ela falou também, que é para unir mais as pessoas, tanto nem é somente da família, mas em si todo o ser humano,
ser humano está muito distanciado uns dos outros. Tipo, uns sentindo mais, outros, sabe? Então, eu acredito mesmo nisso que ela falou aí, é verdade. É para unir mais os povos. Porque ninguém é Exato. mais que ninguém. São todos iguais. São todos irmãos. Sim. De Porque alguma maneira... Sim. Pode falar, Fabiana. Acho que eu te diga. interrompi. Desculpa. De alguma maneira, assim, não de todos os males, mas de toda essa função da pandemia, a gente consegue abstrair aí essa lição, né? De empatia, né? Então, estamos num momento muito propício a trabalhar a empatia, né? Se fosse eu, se fosse a minha família. Então, eu acredito que de toda essa situação a gente daremos uma evoluída aí para o próximo ano em questão, eu acredito, né? Em questão de comportamento mesmo, assim, de como nos vemos e como vamos passar a ver as pessoas, né? Os próximos, assim. Essa é uma esperança que eu tenho, né? Mais uma torcida, talvez, né? Porque realmente se tu parar para pensar, né? Se a gente parar para pensar, há um tempo atrás, se alguém falasse para nós em isolamento social, essas coisas, né? A gente, né? Uma coisa que nunca fez parte das nossas vidas, né? A gente a gente achar que a pessoa tá viajando, não está conectada na realidade, e hoje a gente se depara exatamente com essa realidade, né? Então, Verdade. pelo menos para se repensar alguma coisa, né? Aquelas coisas mais básicas do dia a dia, como conversar com todo mundo, caminhar, se relacionar hoje em dia, isso já é um problema, né? Por conta desse vírus aí. Então, essas coisas mais do dia a dia que a gente muitas vezes não para pensar e nem para valorizar, né? Parece que é tudo tão normal que vai estar aí sempre presente, que a gente nunca vai perder isso, né? E não é bem assim, tá aí o vírus para mostrar que a vida da gente, a vida de um país pode virar do avesso em questão de dias, né? Então foi com essa pandemia, então eu acho que é muito legal essa fala de vocês, porque realmente algo tem que se tirar daí, né? Que seja uma reflexão, que seja repensar algumas coisas, né? Porque o Brasil está sentindo duramente nessa pandemia, né? 100 mil mortos é uma coisa assim para chocar qualquer país do mundo, né? E a gente sempre sabe quem é que mais morre no Brasil, quem é que mais adoece, né? Quem são os primeiros a pagar essa conta. E a gente sempre sabe, né? Então, eu acho que a gente tem, e nós, o movimento comunitário, nós temos ainda mais o dever, talvez, de realmente acreditar, né, que a gente tem que tirar algo de positivo, né, e cada vez mais trabalhar para que a gente some esforço nos territórios para seguir a luta em frente, né, porque para nós que viemos das periferias aí, do céu só cai chuva e de vez em quando os raios, né? Então, é sempre a base de muita luta, né? Então, eu já queria, com essa ótima fala de vocês, eu queria agradecer, né? Vocês terem aceito o convite, foi um prazer incrível conversar com duas mulheres que fazem um trabalho belíssimo nas suas comunidades, né? A Zezé agora eu vou confessar aqui que a Zezé tinha me dito antes. Olha, Fabiano, eu nunca falei, é a primeira vez, como é que é? Disse, não, Zé vai tirar de letra. E, na verdade, eu estava errado, ela não tirou de letra, ela falou 10 vezes melhor do que eu no lugar dela teria falado, né? Então... É marinheira de primeira viagem, mas da próxima a gente vai melhorar mais ainda. Não, Zezé, e isso foi muito bacana, né? Porque eu falei para a Zezé, Letícia, que aqui é um espaço justamente para nós. É isso. Esse é um espaço. Quando a Zezé disse, eu nunca participei do Zezé, então tu é a pessoa mesmo que tem que participar da nossa página, porque o movimento comunitário nunca teve voz, né? O nosso movimento
a gente sempre viveu num plano de invisibilidade para a sociedade, né? Parece que para a sociedade o nosso movimento comunitário, as nossas comunidades nunca existiram, né? Então a gente tem um espaço hoje com pessoas que não estão acostumadas a falar justamente porque nunca deram espaço, e essa é a nossa história do movimento comunitário. Isso só reforça o nosso acerto de a gente estar aqui conversando, né? Isso é muito jóia. Eu fiquei muito feliz quando a Zezé me disse que não tinha participado nunca de uma conversa assim. Bom, então a gente está no lugar certo mesmo, porque essa página Comunidades em Reflexão ela foi pensada, ela foi criada justamente isso, para todos os nossos movimentos que nunca tiveram voz, pelo menos ali, vão ter voz e vão poder falar para as nossas comunidades como um todo, né? Então, eu queria agradecer muito a Zezé, a Letícia, né? Foi mais um aprendizado para mim. Eu adoro conversar com essas lideranças, porque cada terça-feira é uma aula que eu tenho, né, de perseverança, de coragem, de vontade de fazer as coisas acontecerem, né? Então, agradecer também as pessoas que nos acompanharam aqui, que seguem se manifestando aqui, né, lideranças, alunos, professores, moradores de comunidade, que é bem esse o objetivo da nossa página, de cada vez mais as nossas comunidades se aproximarem, a gente trocar ideias, trocar experiências. Aqui já virou uma tradição, viu, gurias, de quem encerra os nossos bate-papos são sempre as nossas convidadas. Então, eu vou passar a bola para vocês, né? Para vocês encerrarem essa conversa que eu adorei, gostei muito e certamente a gente vai voltar a falar. Foi um prazer, Letícia, te conhecer. Você também, Fabiano. Agradeço muito, tá? Gratidão, né? Por tudo, que a gente ainda vai se ver muitas vezes, certo? Espero. E vocês tenham uma boa noite. Muito, muito obrigada. Adorei conhecer vocês. Eu que agradeço, Zé. Obrigadão também, total. Fiquei muito grata pelo convite, né? Acho que também eu sou uma pessoa de pouca exposição, até por, enfim, correria do dia não me permite estar participando de tantos trabalhos o quanto eu gostaria, né? Mas fiquei muito grata e muito surpresa pelo convite. Queria agradecer também a senhora, né, a dona Maria, também Chama de você. Fabiano, esperar aí as próximas ações que a gente possa vir estar construindo aí junto, né, na parceria, todo mundo no mesmo caminho. Esperar também aí pedir, né, que as pessoas sejam mais solidárias, mais conscientes, né, para que a gente possa estar todo mundo caminhando assim junto, né, ombro a ombro, mesma direção. Mas eu acho que é isso. Por hoje eu só tenho a hiper agradecer, assim. Foi muito, aprendi demais também aqui. Muita coisa vou trabalhar aí durante a noite para estar exercendo no dia a dia. Muito obrigada, gente. Bah, muito obrigada mesmo. Que legal. Um prazer receber duas mulheres guerreiras e que seguem lutando nas suas comunidades. É uma honra para a nossa página aqui, querido. Um grande abraço e certamente a gente vai voltar a conversar aqui. Te agradeço muito e um bom axé para vocês. Axé para nós. Axé. Tchau.